trazer aqui, fazer uma rápida apresentação sobre quais são os principais desafios da indústria, e eu vou falar sobre 3 pontos rapidamente, sobre os desafios para que a Petrobras continue no atual nível de investimentos. É fundamental que a Petrobras continue investindo no patamar atual para manter a curva de produção. Vai ser muito difícil em função do novo contexto do mercado internacional de petróleo, com preço mais baixo, e também com as turbulências que a empresa vem experimentando. Então nós vamos discutir esses desafios. Nós queremos colocar também aqui que a indústria do petróleo no Brasil não é composta apenas por Petrobras e parceiros do pré-sal. A indústria do petróleo no Brasil, ela hoje conta com cerca de 100 empresas que atuam em diversas bacias sedimentares no Brasil, são tantos problemas, né, que a Petrobras vem enfrentando, que a gente costuma esquecer dos outros. E quando a gente discute uma agenda de petróleo, a gente tem que olhar também o que está acontecendo com os outros participantes da indústria, em particular os independentes. E, por fim, nós vamos falar aqui sobre quão difícil é, nesse momento, atrair investimento externo para complementar, né, a capacidade de investimento da Petrobras, que, como eu vou tentar mostrar, vai enfrentar muitos desafios. Quer dizer, nunca foi tão importante complementar o esforço de investimento da Petrobras com investimentos externos. Então, indo diretamente à discussão sobre a Petrobras, eu acho que o que aconteceu, o Brasil e a política de petróleo no Brasil, ela foi meio que pega no contrapé, né? A gente se mudou a direção da política petroleira, foi numa determinada direção, no momento em que o jogo inverteu a direção, foi para outra direção, né? Quer dizer, o Brasil adotou depois da descoberta do petróleo, uma visão mais orientada para, mais distante de uma política orientada para o mercado, com maior grau de intervencionismo e regulação no setor, com restrições à participação do capital externo e privado no setor, em particular no pré-sal. Naquele momento isso parecia muito coerente, em função do novo contexto que o setor de petróleo estava entrando, mas o que acontece é que hoje a gente está vendo que o mundo está caminhando para outra direção e a gente acabou de fazer uma mudança importante no setor. Então tem lá vários direitos exclusivos para a Petrobras, a cessão onerosa, o excedente da cessão onerosa, são cerca de 15 bilhões de barris que foram dados para serem explorados pela Petrobras de forma exclusiva, sem participação de parceiros. Vai requerer um enorme esforço de investimento. E hoje, certamente, qualquer analista que for avaliar o portfólio exploratório da Petrobras vai perceber que ele é muito grande em relação à capacidade de investimento da empresa, em particular no contexto econômico atual. Então, essa é uma questão que a gente tem. Para a Petrobras, esse é um bom problema, mas para o Brasil, esse é um problema que tem que ser visto de outra maneira, né? Quer dizer, Petrobras, a torta é grande demais para ela, né? Mas para o Brasil, a questão que fica é se a gente vai perder a oportunidade por não explorar esses recursos, né? Ficamos 5 anos sem rodadas de licitação, isso afetou muito a indústria, e o que nós verificamos nos últimos anos é que a agenda do conteúdo local passa a ser muito importante, e esse problema vai crescendo na medida em que o tempo avança, porque quando os investimentos aumentaram muito, saíram de um patamar, né, de algo como 5 bilhões de dólares no upstream para algo como 30 bilhões de dólares no upstream, o problema conteúdo local ele mudou de patamar também, né? Os desafios do conteúdo local mudaram de patamar. Esse é um tema que eu acho que tem que ser muito discutido. Essa aqui é um slide que eu acho que também está do lado otimista, né, do parte cheia do copo, né? Porque essa curva de produção não é uma estimativa, esse aqui são os contratos de desenvolvimento que foram assinados pelas empresas com a ANP. Então isso aqui é contrato. Então se o cara não fizer isso, não entregar, ele tem que se explicar para a ANP, se não se explicar, pode inclusive ser multado, né? Então o Brasil tem hoje contratado, em termos de plano de desenvolvimento, uma curva de produção que vai atingir quase 4,5 milhões de barris por dia. Então o óleo está lá, inclusive as empresas já assinaram embaixo, né? Não tem nada de estimativa por trás disso.
Só que, para isso, a gente vai ter que manter uma curva de investimento muito elevada, né? Como eu disse, no upstream, algo como 30 bilhões de dólares por ano nos próximos anos, né? O plano de satélite da Petrobras confirma esse número. Quando a gente olha, então, esse potencial, né, e olha para a Petrobras, que experimenta todo esse tipo de turbulência, a gente verifica que tem um problema grande pela frente, que é o problema do financiamento, né? O financiamento, ele passa por dois tipos de recursos: o recurso próprio da Petrobras e dívida. E o que aconteceu? A carta da dívida já foi jogada na mesa, não tem mais esse coringa. A Petrobras se endividou muito nos últimos anos e ela não vai ter condições de aumentar a dívida. A Petrobras já está por todos, em qualquer tipo de comparação internacional que você fizer, vai chegar à conclusão que a Petrobras não tem espaço para endividar mais como forma de financiamento. Ela vai ter que usar recursos próprios e para continuar mantendo o nível de financiamento. Por quê? Porque a dívida já está num patamar e, se não reduzir, vai acontecer que a Petrobras vai ser rebaixada, vai perder o grau de investimento, o que seria muito complicado, né? Essa curva do lado da direita é uma curva que está no site da Petrobras, esse gráfico, né, mostra claramente que nós mudamos de patamar, né? A Petrobras saiu de um patamar de algo como 10 bilhões de dólares de investimento no início da década, há 10 anos atrás, e foi para mais de 40 bilhões de dólares de investimento, né? Esse esforço é hercúleo, mesmo comparando com alguns pares da Super Majors, você vai ver que isso aqui é um nível de investimento muito difícil de ser mantido, né? Em particular, você tem que, uma coisa que é importante notar é que quase a metade desse investimento vem do downstream, que é onde você não tem muito geração de caixa livre, rápida, para financiar investimento. Quer dizer, é um dinheiro que demora muito a retornar, enquanto que no upstream você consegue reter caixa, aumentar a produção e gerar mais receita rapidamente. A Petrobras tem essa missão do downstream. É um problema muito complicado, porque enquanto aqui ela pode arrumar parceiros para desenvolver os projetos, nessa parte aqui, que quase a metade do investimento, ela faz investimento sozinho. Por quê? Porque ninguém quer ser sócio da Petrobras para a construção de refinarias. Evidentemente que é um negócio muito arriscado e nos últimos 4 anos teve margem negativa. Se você fosse comprar petróleo no Brasil para refinar, você ia perder dinheiro. Então, ninguém vai ser sócio da Petrobras. Então, portanto, metade dos investimentos que ela vem fazendo tem que ser feito de forma exclusiva. Isso é um desafio muito importante. O desafio, nesse atual contexto, então, em condições normais, eu não acho que seria um problema, mas isso é um problema no momento atual, é que quase a metade da dívida da Petrobras, que hoje se situa em torno de 100 bilhões de dólares, terá que ser renegociada até 2018, ou seja, 2015, 2016, 2017, esses próximos 3 anos, enquanto a empresa vai ter que fazer uma arrumação da casa e, ao mesmo tempo, ir lá e discutir com os seus financiadores e renovar dívidas, né? Se a arrumação de casa não for muito bem feita, de maneira que passe segurança para esses credores da Petrobras, é evidente que o spread vai subir muito rapidamente e isso vai drenar recursos para a capacidade de investimento da Petrobras. Então, é consertar um avião em pleno voo. Você está no meio do Atlântico e você tem que resolver os problemas que apareceram, tem que parar de sair fumaça da turbina para você conseguir chegar do outro lado, né? Não dá para demorar muito a resolver os problemas, porque o impacto financeiro que isso pode trazer para a Petrobras é muito grande, né? E aqui eu queria chamar a atenção de um problema que eu venho sempre dizendo há muito tempo, é que um dos principais problemas para o endividamento da Petrobras, ou seja, você consegue explicar mais da metade do aumento da dívida da Petrobras nos últimos 4 anos, se você compara 2014 com 2010, 2010 era 30 bilhões de dólares, 2014 foi para mais de 100 bilhões, volta dos 100 bilhões de dólares, então são 70 bilhões de dólares de dívida. Essa dívida aconteceu por causa disso aqui, porque a Petrobras perdeu receita por vender produtos aqui a mais barato do que ela poderia vender se tivesse liberdade para alinhar os preços domésticos
com os preços internacionais. Nós chegamos a estimar esse valor no grupo de economia de energia, pegando apenas 3 produtos. Na verdade, são os produtos onde ela perde dinheiro, nos últimos anos perdeu dinheiro, e isso chegou a mais de 45 bilhões de dólares de receitas perdidas por ter praticado preços aqui abaixo do mercado internacional. Então, significa o seguinte: daqueles 70 bilhões de dívidas, cerca de 45 não teria acontecido se os preços estivessem alinhados. E, portanto, hoje a Petrobras não estaria nessa situação de dívida muito elevada, de ameaça do rating, do rating investment grade, né? Bom, a outra questão que também é preocupante é que os credores estão com o olho na questão do endividamento e estão com o olho na receita, né? E o track da Petrobras dos últimos 4 anos, com relação ao que ela prometeu entregar e o que ela conseguiu entregar, não está bom, né? Mesmo que seja verdade que ela tem conseguido entregar mais rápido do que na média do mercado internacional, o problema é que ela prometeu ser muito rápido, né? E não conseguiu entregar. Então, há uma falta de confiança grande na capacidade da entrega da Petrobras na curva de produção. Isso chamando a atenção, esse plano de desenvolvimento aqui foi o plano que antecedeu a capitalização, a maior capitalização do mundo. Então, esse plano correu o mundo inteiro. Qualquer banco de qualquer tamanho do mundo inteiro olhou para esse plano de desenvolvimento aqui e ficou na cabeça que em 2013 estariam produzindo cerca de, final de 2013, né, 2.700.000 barris por dia. Isso foi prometido. E nós entregamos 2 milhões. Então, tem aí uma diferença de 700 mil barris por dia entre aquilo que o mercado financeiro viu lá em 2009, final de 2009, e aquilo que realmente foi entregue. Então, aqui eu não estou dizendo que não existem justificativas para que não tenha sido entregue esse valor, mas eu estou dizendo que isso afeta a confiança do mercado no momento crítico, na hora que você tem que dizer que agora sim eu vou entregar. Então, se você falhar agora, como você já falhou antes, a confiança realmente vai lá embaixo. Então, é por isso que a presidente Graça, em qualquer evento que ela vai, ela trabalha com essa questão da curva de produção. Ela é muito enfática nisso, porque ela quer recuperar a confiança dos investidores na empresa, né? Uma empresa de capital aberto, etc., né? E aí vem a questão dos escândalos de corrupção, né? Bom, que a Petrobras tem um tremendo déficit de governança por questões políticas, isso é história que todo mundo conhece. Por isso que ela continuou sendo uma empresa estatal, e nós sabemos desde o Severino, né, que gostaria de uma diretoria que fura poço, que o governo tem interesses que não são exatamente petroleiros na empresa, né? Então tem segmentos da política que quer fazer negócio na Petrobras. Isso não tem que ter vergonha de dizer isso, porque isso está nos jornais, todo brasileiro discute isso, todo mundo conhece Severino pela famosa frase que ele proferiu, né, lá atrás, que eu quero uma diretoria que fura poço. Muito bem, então tem um problema. Qual é o problema na minha percepção? O problema é que há um déficit quer dizer, a Petrobras ficou muito atrás enquanto a questão da governança e compliance na indústria de petróleo como um todo, nos últimos 10 anos, evoluiu. Quer dizer, não é só a Petrobras que está enfrentando problemas de compliance, várias empresas internacionais tiveram problemas de compliance lá nos Estados Unidos, foram multadas por problemas de compliance, e as empresas mudaram as suas políticas de compliance. Hoje, para fazer negócio com empresas privadas, inclusive no Brasil, é burocrático, porque tem uma política de compliance forte, que mudou nos últimos anos, enquanto que a Petrobras, em função da governança, do tipo de governança e do tipo de relação que tem com o Estado brasileiro, não fez essa evolução, ficou atrasada, perdeu um terreno aí, né? Bom, qual é o problema? Bom, agora que os escândalos apareceram, você tem aí algumas consequências que estão no radar. A questão de sanções e multas pelas agências reguladoras do mercado de capital. Isso é uma questão que tem que ser acompanhada. Questões de processos judiciais. Quem perdeu dinheiro, e agora, quando o escândalo aparece e se descobrir que houve uma negociação escusa, quem perdeu dinheiro por causa disso vai querer ser compensado, né? A questão da reputação é muito importante. A reputação é tudo no mundo dos negócios e no mundo do petróleo é fundamental, ainda mais uma empresa que tem capital aberto e que tem ações no mercado internacional, né?
E aí eu acho que isso é o que mais me preocupa, né? Isso aqui é uma questão importante para o financiamento, mas também para quem tem que gastar, né, 40 bilhões de dólares todo ano. Se você colocar muitas restrições, criar muita dificuldade no processo operacional da negociação, etc., é muito difícil, né? Você tem muito problema se você tiver que gastar. Então, qual é o problema da Petrobras? Ela tem que gastar, está lá no plano de negócio, 220 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. Não é fácil. Se você dividir isso aqui por dia, dá um negócio assim, mais de 100 milhões de dólares que você tem que gastar, fazer um cheque de 100 milhões de dólares por dia. É muito dinheiro, né? Então, isso tudo, essa questão toda de compliance, de mudar as regras, maior controle sobre a empresa, inclusive falando aí de que a empresa poderia ser obrigada a utilizar a 8666, né? A gente não consegue usar nem na universidade. Agora imagina gastar 220 bilhões com restrições legais para fazer negociações, etc, etc. Então, uma coisa que me preocupa muito, assim, olha, você tem que ter poder de negociar, e negociar é diferente de negociata. Negociar com transparência, com compliance, mas você tem que ter condições de negociar, assim como as empresas privadas negociam, porque senão você não vai gastar 220 bilhões de dólares de maneira efetiva, né? Então, esse é um problema. A outra questão é que existem milhares de contratos com os fornecedores que têm que ser entregues, né? Então, aí você tem problemas de arbitragem, né? Muitos custos escondidos que podem aparecer, né? Então, eu acho que estou trazendo aqui os desafios que eu acho que estão aí. A gente tem que sair melhor dessa crise, como foi colocado, é uma oportunidade, mas se a gente não pensar bem o que é essa crise, a gente pode sair pior, né? E o principal problema é o efeito na confiança, né? Sem confiança para fazer negócio é muito difícil a empresa se relacionar com os seus parceiros, com a cadeia fornecedora, né? Então a empresa precisa melhorar rapidamente a sua política de governança e uma nova política de compliance, né? Sem travar os negócios, né? Então a questão é como aumentar o controle e melhorar as práticas de negócio e como aumentar a confiança, né? Como resgatar a confiança. É um processo que pode demorar muito tempo, e aí isso seria ruim para a nossa indústria, ou você tem que trabalhar isso e tentar recuperar essa confiança rapidamente. Quero entrar agora, já falamos do problema dos desafios da Petrobras, na questão do restante da indústria. O Brasil, quando ele abriu o setor de petróleo, hoje tem 100 empresas de petróleo operando no Brasil. A gente, é evidente, a Petrobras é a líder, domina os investimentos, cerca de 70% dos investimentos acontece com a Petrobras, né? Mas em termos, aí eu queria chamar a atenção, existe uma diferença entre investimento e atividade, né? Quer dizer, quando você fura um poço no pré-sal, é um contrato, você fura um poço, produz 25, 30 mil barris por dia, né? Mas quando você vai furar, para você fazer essa mesma produção em terra, são centenas de poços, né? E tem toda uma cadeia fornecedora, outras empresas operando, outros fornecedores, que não podem ser esquecidos. Então o Brasil tem lá 55 empresas internacionais, tem 45 empresas brasileiras no nosso upstream, né? E as brasileiras, né, estão principalmente no onshore. Então, quando a gente olha a indústria de petróleo brasileira em terra, ela é dominada basicamente, quer dizer, a área exploratória está na mão de empresas onshore, né? Perdão, empresas brasileiras, de independentes brasileiras, né? Qual é o problema? O problema é que essas empresas hoje estão enfrentando um enorme desafio de financiamento. Isso não está no radar. Por que elas estão enfrentando o problema de financiamento? Bom, primeiro que a estratégia delas, né, resultou de um ambiente econômico em que havia oferta de crédito no mercado de equity. Eles compraram áreas de exploração e não estão produzindo nada. Então, uma parte delas. Então, eles estão ali na fase de exploração. E, de repente, acontece a crise da OGX, da HRT, né, a própria crise da Petrobras, e afeta o mercado de equity para petróleo no Brasil. Fica muito difícil você conseguir financiamento, né? E o que está acontecendo, né, em função disso é que o nível de atividade no onshore no Brasil, vou mostrar alguns números para vocês, é assustadoramente declinante,
A Petrobras está focando no pré-sal, como tem que ser feito, e você não tem investimento suficiente na área do onshore e o nível de atividade está diminuindo. Aqui são o número de poços onshore perfurados no Brasil. Você vê que tem uma situação aqui de declínio por falta de rodadas, né? E mesmo se você olhar o pré-sal, vai ter pouco poço, porque são muito produtivos, né? Mas em terra, o problema começou desde a crise financeira internacional, que as empresas não estão conseguindo atrair recursos suficientes para fazer os investimentos. Não é só falta de área. Inclusive, se você olhar em área, a diminuição do número de rodadas, não ter havido de rodadas de 2008 a 2012, não diminuiu as áreas. Poucas áreas foram retornadas em terra, né? Então, o problema é falta de portfólio mesmo, falta de capacidade de investimento, são outras barreiras também, conteúdo local, etc. Bom, então nós temos uma situação, a Petrobras precisando de investir, com restrições na sua capacidade de investimento, o onshore e os independentes em plena crise de investimento, e nós precisamos atrair recursos para o Brasil para complementar essa capacidade. Qual é o outro desafio que eu estou enxergando? É que, enquanto nós nos caminhamos no sentido de fechar a indústria para os investimentos privados, os outros países estão no sentido contrário. O México acaba de abrir, isso vai ser uma revolução para os independentes americanos. A Argentina aprovou uma nova lei, e todo mundo fala mal da Argentina, mas aprovaram uma nova lei para atrair investidores para o shale gas, né? Até mesmo países bolivarianos aí, fechados, estão discutindo com investidores estrangeiros, abrindo oportunidade para investimentos, Bolívia e Venezuela. Então há uma clara tendência de um maior pragmatismo na política petroleira do restante da América Latina, que concorre com o Brasil, pelo menos no segmento em terra. Isso aqui é só uma lista de rodadas de licitação. O Uruguai já vai para a quarta rodada, se não me engano, terceira ou quarta rodada? Terceira rodada. Uruguai, né? Várias empresas entraram no Uruguai e estão querendo explorar petróleo no Uruguai, no offshore e no onshore, né? Uma coisa que inusitada, né? Então todos os países estão abrindo, nós não estamos sozinhos no negócio do petróleo, nós temos que disputar os investimentos estrangeiros, e aí isso é uma questão que se coloca, porque quando a gente descobriu o pré-sal, a gente achou que estaríamos sozinhos. No pré-sal certamente, mas no resto da indústria não. Isso aqui é só para mostrar o que está acontecendo com a atividade de drilling, né, na América Latina. Ela está crescendo, né? Principalmente na América Latina é muito onshore, né, mas tem o offshore também. Tem uma pequena redução aqui no nível, nos últimos 2 anos, mas quando você olha para o Brasil, né, um número que eu queria trazer, isso aqui é a América Latina, em termos de número de sondas em operação. Isso aqui é o Brasil, né? Quer dizer, tem muito mais na América Latina do que o Brasil. Claro, porque o Brasil está focado no offshore, e no onshore nós estamos com um nível de atividade muito pouco desenvolvido. Isso aqui é o número de sondas em operação em setembro, né? O Brasil, a Argentina tinha mais de 100 sondas em operação, principalmente em terra, enquanto em terra no Brasil nós temos 20 sondas em operação. Perdemos de 5 para 1, né? Quase 6 a 1. Né? Enquanto que o México, né, tem lá offshore, etc. Agora, os números que são interessantes são esses aqui. Vamos olhar o Brasil, né? Nós estávamos aqui em 2012, né, com sondas, 50 sondas offshore e 50 sondas onshore em operação. Caímos, né, bastante, mais da metade, né, cerca de 50% de redução. O Brasil foi o país que mais perdeu sondas esse ano. Nenhum país teve uma diminuição de atividade no mundo maior que o Brasil. E um dos países que mais aumentaram o número de sondas, né, aqui são todos os tipos de sonda, offshore e onshore, mas o Brasil que reduziu foi offshore principalmente, onshore. Então, nós não estamos bem na foto, quer dizer, não há dúvida que temos que isso traz elementos para a nossa reflexão, né? Então, colocado isso tudo, né, esses desafios todos, algumas mensagens que eu queria deixar para o debate, né, primeiro, é que, bom, o preço do petróleo caiu, o CAPEX na área do setor de petróleo é vinculado ao preço do petróleo, cai o CAPEX também, então vai diminuir o investimento, vai aumentar a concorrência para a atração de investimentos,
se nós quisermos complementar a capacidade de investimento da Petrobras, né? Competição, em particular na América Latina, vai ser maior porque os vizinhos, eles estão numa trajetória de abertura, enquanto nós somos pegos na contrapé na trajetória de maior barreira aos investimentos, né? E nós estamos perdendo território, né? Perdendo espaço na questão dos investimentos, da competição pelos investimentos, né? Então, eu acho que por todas essas razões, a crise da Petrobras, os desafios que a empresa está enfrentando, a crise do onshore no Brasil, né? Nós temos aí elementos para tentar travar uma discussão sobre como melhorar o ambiente no setor do petróleo no Brasil e destravar esse investimento. Acho que tem aí uma oportunidade importante para a gente repensar nossas políticas.